Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado, bem-aventurados, os irmãos lembram que é feliz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este homem que faz essas coisas, a consequência é a seguinte: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, será destruído. Olha para cá, por favor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Eu posso dizer de forma bem acertada que eu sei quem você vai ser daqui a 10 anos com base nos livros que você lê e nas pessoas com que você anda. As pessoas que estão rodeando você, aquilo que entra de informação na sua mente, seja através de leitura, através da sua visão, através de vários meios de comunicação, da audição, essas coisas têm o poder de transformar a sua vida, seja para melhor ou seja para pior. O seu crescimento ou a sua falência depende dos seus relacionamentos, das pessoas que circundam você. Talvez você já ouviu esse ditado, né? Diga-me com quem andas e te direi quem és. De fato, é uma paráfrase de um versículo bíblico que Paulo diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, as pessoas más corrompem os bons costumes. Se você já colocou uma maçã, uma laranja podre ali no meio de um cesto de fruta onde as outras estão saudáveis, você sabe que, via de regra, o que acontece? As outras acabam apodrecendo também, em vez daquelas boas curarem, não sei se esse é o termo correto, aquela fruta que está danificada. E no versículo 1 aqui, o salmista é bem claro: aquele que não anda, aquele que não se detém, aquele que não se assenta no caminho dos ímpios. Mas a pergunta que eu e você devemos fazer é a seguinte: quem é o ímpio? Que o salmista aqui diz que nós não devemos sentar com eles, nós não devemos usufruir da mesa deles, nós não devemos absorver o conhecimento deles. Ora, ímpio é todo aquele que não crê em Jesus de fato como o seu suficiente Salvador. É aquele que não professa a fé verdadeira, o cristianismo verdadeiro. E pasmem, muitos dos crentes moderninhos também hoje, na verdade, não passam de ímpios. A única diferença é que eles têm uma religião, deram uma cara gospel, como se possível. Eles tentam fazer mais ou menos o seguinte: olha, não importa o que você faça, se você coloca a palavra gospel antes, tudo pode. Tudo. É o carnaval. Põe o gospel. Carnaval gospel. Então, tranquilo. É o MMA. MMA gospel. Tá tranquilo. Não tem problema você destruir a cara lá do outro fulano. Não tem problema. Então, eles tentam o tempo todo mundanizar a igreja e têm conseguido isso com muito sucesso, infelizmente. Ímpio é aquele que não frequenta uma igreja verdadeiramente cristã. Por que verdadeiramente cristã? Porque, infelizmente, nem todos aqueles que dizem que professam a fé creem em Deus de verdade. Lembra que Paulo diz? Nem todo de Israel é de fato israelita. Ou seja, não é o fato da pessoa estar dentro de um ambiente religioso que faz daquela pessoa verdadeiramente filho e filha de Deus. Claro que não. E olha a descrição que a Escritura vai dar a respeito dos ímpios. Por exemplo, em 1 João 3,10, a Bíblia diz que o ímpio é o filho do diabo. Você acha normal, né? Seu melhor amigo é quem? O filho do capiroto. Filho do diabo. Em Romanos, Paulo diz que o ímpio é inimigo de Deus. Romanos 5,10. E depois, em Romanos capítulo 1, tem ali? Romanos 1,21, Paulo descreve melhor ainda. Ele diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram, falando dos ímpios, né? Aqueles que não creem em Deus. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Daí começa a dizer aqui, né, os adjetivos pejorativos, as más qualidades dos ímpios. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Esta é a descrição do ímpio.
E como nós, filhos de Deus, aprenderemos algo de pessoas que não têm nada de bom para passar? É claro, eu não vou dizer que você não pode ter nenhum tipo de contato ou amizade, eu vou explicar mais adiante. Mas no sentido de aprender, não tem o que venhamos a aprender. Eu pergunto para você, é nessas pessoas que você busca conselho e ajuda quando você precisa? Quando o seu casamento está ruim, quando você vê que o seu filho talvez esteja indo para um caminho que não é o apropriado e você deseja resgatá-lo do mau caminho, para quem você pede conselho? Para pessoas que não têm nada para oferecer? A não ser injustiças, mentiras? Ou você procura pessoas que de fato são cheias de Deus? O ímpio, meu irmão, o que importa para ele são alegrias efêmeras, de curto tempo de duração. Daí você tenta basear a sua vida com base no que eles dizem o que é correto. E claro que isso é um erro. Uma vez eu li uma matéria sobre um homem chamado Jimmy Savile. Ele era um homem muito conhecido no Reino Unido e fizeram uma biografia dele. Você sabe, né? Biografia, ninguém coloca as coisas ruins que o cara faz. Todo cara que tem uma biografia é quase um santo. Então, fizeram a biografia dele dizendo que ele era voluntário em hospitais. Algo louvável. Dizendo o quanto de instituições de caridade que ele ajudou, o quanto que ele era querido no país, quantas obras sociais ele manteve durante a sua vida. Olha que coisa maravilhosa. A única coisa que não colocaram é que durante a sua vida ele foi acusado de abusar de 300 crianças. Isso aí não pode entrar na biografia, claro que não, né? Porque vai sujar a biografia. Mas você pensa, pastor, mas ele fazia tudo certinho. Só esse erro. Só 300 crianças, é porque não era o seu filho, talvez, né? Assim são os ímpios. Eles parecem ser bons. Eles talvez conseguem ter uma capa, uma casca boa. Mas o que a Escritura diz é que todo ímpio é mau. Por isso, meu irmão, mas me dá um arrepio na coluna quando eu vejo alguém falando, pastor, fulano lá é tão bonzinho, mas tão bonzinho, tem um coração tão bom. Já dói na hora que eu ouço, sei, coração tão bom. Eu sei que nunca leu Jeremias, talvez, né? Corrupto e enganoso é o coração do homem. Ainda dizem, pastor, é tão bom, fulano só falta converter. Só falta tudo, então. Como assim? Só falta converter. Paulo, em Romanos 8, ele vai dizer que a carne não pode agradar a Deus, que quem não se converteu não pode agradar a Deus. E como eu e você podemos fazer dessas pessoas referências para nós? Não podemos, claro que não. Se queremos ser cheios de Deus, precisamos nos rodear de pessoas que amam a Deus e de pessoas que nos levem para perto de Deus. Se você quer saber, meu irmão, se uma amizade é boa ou não para a sua vida, faça a seguinte pergunta: esta pessoa me leva para perto ou para longe de Deus? Se ela faz você dar uma desviada do foco ali da sua vida, que é ser a imagem de Jesus, pode ter certeza, não é uma boa pessoa para você andar, não é uma boa pessoa para o seu filho andar, não é uma boa pessoa para você trazer dentro da sua casa, com certeza. Eu quero passar alguns princípios aqui. Põe ali o primeiro, por favor, meu irmão. O primeiro princípio que nós vemos aqui no Salmo 1 é o seguinte: não ouça o conselho dos ímpios. Não ouça. Em Isaías, capítulo 8, o profeta vai dizer assim: a favor dos vivos se consultarão os mortos. Ali é o sentido literal. Por quê? Porque homens de Deus estavam virando que espírita, né? Consultando, tentando trazer Samuel de volta. E consultando os mortos. Mas em outro sentido, a aplicação também é verdadeira. A Escritura diz que os ímpios estão mortos em seus pecados e delitos. Este era o nosso caso antes do Senhor nos resgatar. Todos nós, sem exceção, estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E nós devemos pensar o seguinte: olha, se o ímpio está morto, como eu peço conselho para alguém que está morto? Não tem como. É por isso que eu e você devemos sempre basear as nossas amizades, as nossas companhias, aquelas pessoas que frequentam a nossa casa, com base naquilo que a Escritura diz, e edificarmos de fato a nossa vida com base no que a Bíblia diz. Por exemplo, Paulo ele começa a repreender o pessoal da igreja de Corinto, porque eles estavam levando outro irmão a tribunal perante incrédulos. É mais ou menos o seguinte: estava com uma disputa dentro da igreja, e eles não conseguiram resolver, e entraram na justiça, um tacando o outro no pau. Olha que coisa feia, né? Crente. E Paulo então começa a xingá-los, a reprová-los da seguinte forma: vocês não conseguem resolver essas coisas? Vocês, sendo filhos do mesmo Pai Celestial, vocês não conseguem sentar, raciocinar e chegar a um consenso? A parte A cede um pouco, a parte B cede um pouco. Ou se não conseguiu resolver entre irmãos, leve alguém da liderança, leve alguém mais maduro. Mas precisa de fato levar a tribunal de incrédulos para resolver?
Quantas vezes eu já tive que resolver um problema assim, tá lá o irmão quer colocar o outro na justiça. Ah, pastor, mas o fulano não me pagou. Daí dói, né? O bolso, oh Deus do céu. Mas já experimentaram fazer um acordo? Você cede um pouco, sei lá, parcela. O outro que está devendo, trabalhe, hora extra. Trabalhe um pouco mais para pagar a dívida, porque a Bíblia diz, a ninguém deveis coisa alguma. Então Paulo reprova, porque olha, vocês sendo filhos de Deus, vocês não conseguem resolver as coisas. Isso é um erro. Como eu e você ouviremos, meu irmão, pessoas com princípios totalmente diferentes daquilo que diz a Escritura? Como você vai se aconselhar, Deus do céu, com um ímpio que é comunista, que é abortista? Daí você está lá, você engravidou e achou que não era a hora de engravidar. Daí você vai pedir conselho para quem? Lá para fulano que trabalha junto com você, que filho do capiroto, que vai falar para você, olha, se atrapalha a sua carreira, arranca. Essa não é uma saída bem prática de muitos? É tão sério que eu li uma vez sobre uma medalhista, eu acho que foi da Olimpíada do Rio de Janeiro, foi 2016? 16 eu acho, né? 2016. E ela falando com a maior naturalidade. Olha, eu acho que 1 ano e meio, mais ou menos, antes dos Jogos Olímpicos, eu engravidei. Mas eu não podia atrapalhar os Jogos, que era o sonho da minha vida. O que eu fiz? Abortei. E falou como se fosse a coisa mais normal do mundo. Porque na concepção ímpia é o seguinte, ó, não, até os 3 meses não é vida, né? Então não tem problema você entrar com o bisturi e picotar a cabecinha da criança lá. Ora, como nós nos aconselharemos com pessoas com esse tipo de pensamento? Agora, se você se aconselha com uma pessoa que crê que o aborto não há problemas, imagina se você está lá para ser promovido no seu trabalho. Tem uma vaga de promoção e está você e o seu concorrente, você pergunta lá para o seu companheiro de trabalho, o outro que é ímpio lá. Você, nossa, só tem uma vaga, puxa, agora não sei quem que vai, o outro acho que trabalhou mais que eu. Sabe o que ele vai falar para você? Põe chumbinho na comida dele. Mata ele. Essa é a consequência lógica, claro. A Escritura diz que Israel, o povo de Deus, quando buscava ajuda no Egito, sempre perdia as batalhas. Porque eles deixavam de buscar a provisão e a sabedoria e o conselho de Deus, iam lá no Egito. A consequência é que eles sempre perdiam. Tertuliano, um teólogo do 2º século, ele diz que a igreja começou a se encher, não apenas da doutrina cristã, que no começo era verdadeira na igreja, mas começou a se encher de pensamentos gregos filosóficos. E então a consequência natural foi que a igreja começou a ruir. Heresias começaram a entrar dentro da igreja. Por quê? Por conta de secularizar aquilo que é santo. Eu não estou dizendo que nós não podemos aprender de homens sábios como Platão, como Sócrates. Aquilo que eles falam que nós vemos que tem um amparo escriturístico, peguemos de bom. Por exemplo, aquele mito da caverna de Platão, para mim foi uma das coisas mais maravilhosas que um ser humano escreveu. Mas mesmo assim, eles não podem nos ensinar a respeito de coisas espirituais, porque convenhamos, qual que é a consequência lógica disso dentro da igreja? Qual que é o caminho a se seguir? Calma aí, a igreja primitiva, ela começou a colocar a filosofia dos gregos dentro da igreja e ela começou a ruir. Você consegue perceber que nós conseguimos fazer isso, pelo menos muito da igreja continua fazendo da mesma forma, só que de que jeito? Trazendo os pensamentos mundanos para dentro da igreja, para com um objetivo talvez até louvável, que é o quê? Atrair as pessoas. E o que eles fazem para atrair as pessoas? Calma aí, porque se a gente fazer esse negócio de culto, né, começa orando, daí toca o louvor, a música aqui não pode nem chamar Jesus de você, o pastor não gosta. Depois prega a palavra, e depois ora de novo, mas como que a gente vai atrair os jovens? Não dá, a gente tem que fazer um negócio meio church ali, né? Vamos colocar uma prancha de surf aqui. O pastor vai vir com um alargador na orelha, né? Uma tatuagem no pescoço, um bonezão de abarreta, salve, salve, galera. Não pode ser a paz do Senhor mais, porque isso aí é muito, não dá, né? É muito crente. Eles fazem de que forma? Não, vamos dar um jeito de atrair os jovens. Quando você quiser atrair os homossexuais, você vai fazer o quê? Não, nem imagina, melhor não. Você quer ser igual a eles, meu Deus? Para atraí-los? Vai amar de ré, só se for assim, né? Para conquistá-los. É interessante que Tertuliano ele disse assim, o que Atenas tem a ver com Jerusalém? O que Platão tem a ver com Jesus Cristo? Não podemos. Hoje não mudou muita coisa. A igreja ela vai de carnaval gospel
a MMA gospel, de baladas a igrejas que parecem mais boate. Uma vez eu passei, né, cidade aqui do lado, não vou falar qual que é, de lá de cá, e eu tô vendo, falei, nossa, que casa noturna grande, né? Só que eu olhei o nome assim e falei, cara, eu já vi esse nome em algum lugar, hein? Pode falar. E, cara, eu já vi, eu cheguei em casa, dei um Google rapidinho, né? Falei, nossa, igreja! Só que eles dão um jeito de fazer o quê? Tem esse negócio que você não se senta na igreja. Para quê? Porque daí o jovem, imagina, ele entra, tem aquele negócio de fumacinha do lado, já pensa que é a Shekinah de Deus invadindo o lugar. Põe as luzinhas, tem uma igreja aí, né? Vira primeira esquerda. Ali. Cara, eu passo às vezes ali, é só luzinha. Deus da glória. Porque a gente tem que dar um jeito. Nós não percebemos. O mundo entrando na igreja. Martin Lloyd Jones, comentando sobre a queda da igreja católica, ele disse assim: em vez de deixar o seu pensamento ser determinado unicamente pela Bíblia, ela era governada pela Bíblia e pela filosofia de Aristóteles. Ou seja, eles começaram a se encher de conceitos mundanos, filosóficos, gregos, e a consequência foi a queda, com certeza, porque toda vez que a igreja foi governada, não apenas biblicamente, por ideias bíblicas, mas começou a se secularizar, a consequência foi a queda. Tanto é que Paul Washer, no Pastor Batista, ele diz assim: pastores carnais usam métodos carnais para trazerem homens carnais para a igreja. E a consequência disso é que eles terão que continuar usando métodos carnais para manter homens carnais em sua igreja carnal. E é onde que nós não vemos a diferença do crente para o ímpio, sendo que a Escritura é bem explícita. Que é necessário haver diferença, que as pessoas possam olhar em nós. É claro, não estou dizendo apenas na aparência, mas no comportamento, na moral, na piedade, na misericórdia. É necessário que haja diferença do crente para o ímpio. Agora, se pensamentos mundanos conseguem derrubar igrejas, quanto mais a minha e a sua vida. Quanto mais a minha e a sua vida. A maioria de nós aqui, eu vou provar para você, a maioria de nós segue conselhos ímpios e nem percebe, porque são coisas que são ali cravadas, parecem marcadas com ferro e fogo na cabeça. E nós achamos que é normal. Quer uma prova? Você que é casada, você que é mulher. Quem manda na sua casa? Se você tiver dificuldade para responder, né, de bate-pronto, dizendo assim, ó, meu marido, é porque a sua cabeça está cheia de feminismo. É porque essas ideias de Simone de Beauvoir, de Betty Friedan, têm entrado na sua mente sem você perceber. Se você tem dificuldade para fazer, olha, para dizer, ele é o cabeça da minha casa, eu sou auxiliadora, nós estamos juntos, mas quem manda aqui é ele. É porque a sua vida tem sido governada por conceitos filosóficos, esquerdistas, progressistas, e você não tem percebido. Você é esposa com base no quê? Com base na Escritura ou com base no feminismo? Porque não dá para você ser meio termo. Ou você se submete à Escritura, ou você não se submete a ela. Na sua casa, você é chamado de patroa? Meu irmão casado, nem de brincadeira, deixa a sua esposa dizer isso. Nem fale, nem de brincadeira. Deixa eu falar com a patroa. Patroa e o escambau. Não existe isso. A Escritura diz que o homem foi feito para governar. Qual que é a consequência dentro da igreja? Você percebeu o tanto de pastoras que nós vemos que lideram a igreja? O tanto de mulheres que estão à frente de ministérios? O irmão me dizia ontem, né, com um monte de dúvida, pastor, mas mulher não pode pregar? Eu falei, pregar e ensinar na igreja? Não, a Bíblia é bem claro. Não permite que a mulher ensine. Ah, mas a mulher não pode falar nada. Pode, ó, teve uma irmã do testemunho aqui na igreja semana passada e muitas vidas foram edificadas. Não tem problema. Agora, por que nós vemos mulheres governando a igreja? É porque elas primeiro têm começado a governar a sua casa. Ou você acha que a mulher ela consegue separar? Não, na igreja eu que mando, mas chega em casa eu viro a chavinha e meu marido manda. Eu duvido. Com base no que você educa os seus filhos? Com base em psicólogos influenciados por Freud, ou recentemente por Felipe Neto, aquela peste de demônio daquele moleque, ou pela Escritura? Com base no que você cria os seus filhos? Se o seu filho é pequeno e faz uma birra, qual que é a atitude que você tem? A atitude que os psicólogos ensinam: chama a criancinha de 5 anos para conversar, abaixa, olha no olhinho dela e diz, filhinho, não pode. Explica toda a teoria, toda a cosmovisão do porquê ele não deve colocar o dedinho na tomada. É assim que você faz? Não é assim que a Bíblia manda fazer. Você ensina, você admoesta, você pega a vara e come no lombo dele. Resolve o problema. Eu sei que hoje em dia as pessoas dizem, pastor, mas não pode ser tão firme assim. É só você ver a juventude que a gente tem colhido.
Percebeu? O tanto de jovens fracos que não sabem fazer nada. Nada. Não tem um calo na mão. Você pede para varrer uma cama, não sabe varrer, não sabe passar um pano de chão, não sabe lavar uma vasilha, não sabe trocar um pneu de carro. A única fase que ele passa é da Xbox, só isso. Essa é a juventude porca que nós estamos escolhendo por conta de pais não serem firmes. Agora, por mais que você, meu irmão, seja um pai piedoso, uma mãe piedosa que ama o seu filho, pensa comigo. Imagina que você fosse um judeu da época de Jesus Cristo. E o judeu, o que ele fazia, ela passar a todo custo o judaísmo para o seu filho. Agora imagina o seguinte, você é judeu, você quer ensinar a sua religião para o seu filho, só que daí você, 7 horas da manhã, você manda o seu filho para Roma. Eu vou deixar os romanos cuidar dele. E ele só volta para sua casa 1h da tarde, fica a manhã toda com os romanos. Daí chega lá com 15, 17 anos, o seu filho não quer servir o Deus que você serve. Daí você pergunta, mas por que eu sou tão firme na igreja? Será que não foi porque você deixou ele a maior parte do dia com os romanos e por conta disso ele segue aqueles princípios? Consegue fazer analogia com o que eu estou querendo dizer, né? Como? Às vezes eu vejo pais que amam o filho de verdade, mas às vezes o filho chega ali com 15, 16, 17, não quer nem saber de igreja. Às vezes a culpa não é do pai, ele se esforçou, claro, a culpa é do pai, né? Às vezes ele se esforçou para ser piedoso, para ser correto, para orar pelo filho, mas o problema é que o menino estuda em regime internato, lá na Babilônia da escola. Daí não sabe por quê. Chega em casa, não tem tempo com a criança, não explica as coisas. Infelizmente, os filhos se perdem por conta disso. Não é de admirar que filhos de crentes se desviem por conta do quê? De ficar mais tempo fora de casa, com ensinamentos romanos, gregos, mundanos, do que com os pais. Você, irmã, a roupa que você usa é com base naquilo que a Escritura diz? Ou é com base naquilo que a mídia proclama ser correto? Você precisa sempre se analisar. Você tem aquela musiquinha do El Chan do Capeta na mente ainda, tudo que é bonito é para se mostrar. Lembra? Isso é antigo, hein? Você pensa que é assim? Você precisa se vestir de forma a cobrir o seu corpo. Esse é o padrão da Escritura. Para que foi feita roupa? Roupa não foi feita para mostrar decote do seio. Roupa foi feita para cobrir. Este é o único objetivo da roupa, criatura. Cobrir. Se não fosse para cobrir, a gente estava andando com um pedaço de flor, parreira, árvore na frente ainda. Mas o objetivo da roupa é cobrir. É tão sério que às vezes eu explico. Eu falo para minha esposa, vai lá, fala com ela, não aguento mais, meu Deus. Fala com ela lá, criatura. Mas a gente tem que desenhar, senão não entende. Por exemplo, põe ali a foto, por favor. Esse tipo de roupa aí não pode, ó. Não pode aparecer o vão do seu seio, irmã. Não pode. Você consegue ver que isso aqui é indecente? Ai, pastor, mas foi porque abaixou. Se você abaixou e apareceu, você não pode usar essa blusa, tem que usar uma por baixo, é difícil. Mas eu vou desenhar de novo, põe a próxima. Não, só assim, senão a irmã não entende, meu Deus. Olha que ridículo. Custava colocar tipo um top aqui por baixo? Deixa eu explicar bem calmo. Não pode aparecer o vão do seio. Entendeu? Se quiser, eu mando no WhatsApp para você depois. Pelo amor de Deus. Você tem que cobrir o seu corpo, é o que diz a Escritura. E é claro, né, não só a parte de cima, de baixo também. Põe ali, por favor. Pastor, mas vestido larguinho. Mas olha onde que está a criatura. Tem que ser até o joelho, pelo menos. Se dá um vento, o que acontece? Deus nos acuda, né? Põe próximo ali. Olha, por mais que uma roupa bonita, é extremamente sensual, vulgar, não pode ser cru. Irmã, você não pode mostrar suas pernas assim, ó. Você pode mostrar só do joelho para baixo. Dali pode. Se preserve, se guarde. Que convenhamos, uma mulher com um vestido desse tamanho aqui, sentou, cruzou a perna, pronto, apareceu quase a polpa da bunda já. Entenderam? Quer que põe mais foto, né? Não tem, você acha que acabou. E é claro, não só para mulheres, para homens também. E às vezes põe a calça, a camisetinha fica quase na linha da cintura, é uma erguida de braço, que já parece que um bigão peludo horrível. Não pode, irmão. Você faz um teste lá, dá uma baixadinha, né? Ou aquela cueca atravessando aqui em cima. Homens também precisam se comportar. Camisetinha baby look,
Convenhamos, né? É testemunho demais. Você fazer academia e não postar foto no Facebook. Bracinho. Microfone aqui, né? Glória a Deus. Não pode. E é claro, né? Não apenas se cobrir de forma decente, mas, por exemplo, às vezes eu vejo, às vezes nem parece minha irmã, minha esposa que mostra pra mim, né? Falei, você viu a roupa da fulana? Falei, nem vi, por que estava errado? Ainda bem que ela percebe. Mas às vezes você coloca a roupa e está de fato coberto, né? Em cima, calça. Mas se é extremamente justa, também não adianta nada. Porque o seu corpo está todo marcado. Você vai usar uma calça mais apertada, aquelas meio embaladas a vácuo, né? Pô, põe uma blusinha que pelo menos tampa ali metade da bunda. Vai pra academia, meu Deus do céu. Custa colocar, como chama aquela tapa bumbum, né? Que vai atrás. Põe aquele negócio, meu Deus. E outra coisa, é da casa para academia, da academia para casa, né? Não é da casa para academia, academia para o shopping, shopping para casa da amiga, casa da amiga, casa da mãe. Roupa de academia para academia. Agora, esse é o problema. Você consegue perceber o quanto de mundanismo tem entrado, talvez, dentro da sua vida? Você não repara? Não repara? Mas a maior forma de conselho, infelizmente, que nós recebemos do mundo é a mídia. É a mídia que é essa praga. Porque daí você olha, como que chama? Que é a mulher da novela que acabou lá, gente? A do bolo? Quem? Daí você olha lá, você acha que é ela que é o padrão de roupa. Não, o padrão de roupa é a escritura. E o padrão é o quê? É cobrir. É cobrir. Esse é o padrão. Seja como nos vestimos, seja como criamos os nossos filhos, levamos sempre em consideração que, olha, se o que o ímpio falou vai de acordo com a escritura, bem. Se não vai, eu rejeito. Eu prefiro fazer aquilo que a Bíblia diz. E a prova disso é que você vê, infelizmente, igrejas onde são extremamente sensuais. É tão grave isso. Eu estava numa conferência uma vez. Conferência. Ano passado? Esse ano ainda. Cara, eu estava sentado, e eu e mais 3 pastores do meu lado, o cara sentado, a menina no colo dele, dentro da igreja, lascando aquele beijão de língua. E cara, quase que eu... para com esse negócio aí, capeta. E cara, não respeita ninguém. Agora, eu falei, mas como que faz isso aqui dentro da igreja, né? Na hora que entrou o pastor, eu falei, tá explicado por quê. Todo church, o cara não dava nem a paz. Fala, galera. Desse jeito, não estou exagerando. Essas camisetona florida, muito louca, sabe? Tem que ser radical, né? Senão não dá. Aí tá explicado. Está explicado o porquê dessas coisas aí. Agora, suas roupas, sua casa, seu casamento, seu projeto de vida tem que sempre ser: eu preciso parecer com Jesus Cristo. Mas é claro, né? Pastor, eu não posso nunca ouvir o ímpio? Pode. Vai consertar um carro? Não vai na onda de muito crente, não. Não, vamos orar aqui. Ora não leva o mecânico. Ouça! Para consertar um carro, para construir uma casa, para receitar um remédio. Agora, para resolver problemas do seu casamento ou da educação dos seus filhos, não aceite o que eles falam. Vá para aquilo que a Bíblia diz. Isso é o mais importante. Segundo, não ande no caminho dos ímpios. Essa é a sequência lógica que nós temos aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele ouve, ele anda. Primeiro você ouve, depois você segue. Provérbios 13:20 diz assim a palavra do Senhor: quem anda com sábios será sábio, mas um companheiro dos insensatos se tornará mau. Foi o que eu disse no começo. Eu sei quem você vai ser daqui a 10 anos com base nos livros que você lê e nas pessoas com quem você anda. Muitos, infelizmente, se relacionam com Deus, sabe quando? Domingo de manhã ou domingo à noite. Esse é o relacionamento que ele tem com Deus. Eu sei que a maioria aqui trabalha com ímpios, é difícil, mas mesmo assim, você consegue perceber a importância de você vir ao culto, de domingo, de quarta, e você fazer parte de um pequeno grupo, porque você, cheio de pessoas de Deus, você está se enchendo de Deus. Agora, você vem ao culto só domingo, 1h30 mais ou menos por semana, e fica o resto da semana ouvindo o ímpio lá no seu trabalho, ouvindo as pessoas. Você vai esperar o quê? Esses pensamentos acabam entrando na sua mente. Você precisa andar, ouvir, você precisa imitar homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que você vê que, olha, é falha, mas busca Deus, então vou copiá-la. É por isso que eu não me importo, às vezes as pessoas dizem: nossa, você parece tanto com o seu pastor, né, o jeito que você fala. Você acha que eu me importo? Claro que não. É uma referência para mim. E se as pessoas estão dizendo que eu estou parecendo, louvado seja Deus por isso. É de suma importância que os seus relacionamentos sejam circundados por pessoas de Deus, que as amizades dos seus filhos,
Você precisa saber quem são os amigos dele. Você não pode simplesmente soltar e dizer, vai para casa fulano lá, daqui a 2 dias eu te pego. Até na rua. Meu filho tá grande, mas ele tá lá com os amigos dele na rua, lá, eu vou lá e fico lá perto lá. Eu quero ver o que vocês estão falando aqui. Eles param de falar que tava, né? Você tem que saber com quem anda, com quem conversa. O WhatsApp, não deixa por senha mais nunca, leia tudo. Você precisa saber. Facebook, nossa. Olhe. Você precisa saber com quem seu filho anda. Porque se o seu filho anda só com ímpio, meu irmão, você quer que ele faça o quê? Que ele ame a Deus de todo o coração. Hã? E você sabe, né? Os ímpios contamina a gente, mas contamina com força, como diz alguns. Eu lembro, meu filho era pequeno. Lembra a musiquinha lá do Creu? Creu. Misericórdia, pastor. Ele era pequeno. Eu deixei ele, acho que questão de 20, 30 minutos, brincar com o vizinho da frente lá. Sabe o que ele chegou falando para mim? Pai, vem aqui para o senhor ver o que eu aprendi. Eu falei, filho, o que você aprendeu? Cara, ele colocou a mão no joelho e começou, né? Creu. Você sabe que tinha 5 velocidades, né? Aquela musiquinha demoniada lá. Ele dançou na velocidade 1, o tapão já foi na 5. Aí nunca mais. Esqueceu completamente a música. Já era. 20 minutos. 20 minutos já começou com marvado creu. Então, e você precisamos, sim, conferir as amizades dos nossos filhos. Quantos aqui de família boa podem testificar que aprenderam coisas horríveis na escola, na faculdade, com vizinhos que não temiam a Deus? Ou convenhamos, você aprendeu a ver aquelas revistas lá de pornografia lá, quando você era ímpio, na onde? Aí com os amigos, não foi? Deixa eu adivinhar como que é a hora do almoço lá no seu serviço. Vê se eu não estou certo. É mais ou menos assim, né? Tá a peãozada toda trabalhando, daí chega a hora do almoço. O que a peãozada faz? Vai na mochila, pega uma Bíblia, né? Vai lá, abre a Bíblia, lê um salmo, pega o celularzinho e fica vendo Paul Washer, Paulo Júnior. É assim, né? Os ímpios lá do seu trabalho. É ou não é? É lógico que não. O que eles fazem? O que eles fazem, né? Eu lembro, quando eu era do batalhão lá, era impressionante. Eu entrava na hora do almoço, cada corredor ali perto do armário era um soldado vendo aqueles vídeos pornográficos lá, gemido, dentro não sei na onde. Os ímpios são assim, nós temos que ser diferente deles. No Salmo 73, a Bíblia vai dizer assim, Salmo 73, versos 2 e 3. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco me faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes e ao ver a prosperidade dos ímpios. Como que ele quase se desviou? Ele começou a olhar muito os ímpios e ver, de fato, a prosperidade deles. E, consequentemente, quase me resvalaram os pés. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu estava andando por um caminho estreito, quase dei aquela caída. Por quê? Porque eu comecei a ver, falei, rapaz, essa vida deles aqui é boa, hein? Tem compromisso com nada. O cara tem a mulher dele, mas tem a outra, tem a outra, tem a outra. Tem compromisso com coisa nenhuma. Isso é uma maravilha. E outra coisa, o cara é desonesto. Olha como que o cara prospera, hein? Porque deixa a gente indignado, não deixa. Você soa para ganhar o seu dinheiro lá, é fiel com o seu dízimo, com a sua oferta, e o outro passa a mão no patrão de verdade mesmo. E parece que a vida dele só avança, e a sua nada. É o que o salmista está dizendo. Quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem. Mas interessante que no final do salmo ele diz, até que atinei para o fim dos ímpios. Ou seja, ele parou, não, mas eu vi o fim deles. E o fim deles é de morte, é o que diz a Escritura. Eu não estou dizendo que nós, como cristãos, não podemos buscar melhores condições para as nossas famílias. Devemos, meu irmão. Trabalhar, mas trabalhar de forma exemplar, trabalhar de forma dura. Mas você sempre deve também se perguntar, eu estou contribuindo para o crescimento do reino de Deus? O que eu estou fazendo? Compare-se não com o seu irmão do seu lado, mas compare-se com você há 3 anos. Olhe para você mesmo e pergunte, olha, eu melhorei em relação à pessoa que eu era 2, 3 anos atrás? Ainda que tenha sido um progresso lento, se foi progresso, você está no caminho correto. É assim que eu e você devemos fazer, devemos crescer a cada dia em arrependimento, amor, como eu disse, trabalhar de forma dura, nos esforçarmos, estudarmos para dar uma melhor condição para as nossas famílias, mas nunca por status, nunca para mostrar, porque esse é o objetivo carnal, o objetivo ímpio. Ele quer trocar de carro para quê? Para chegar o Natal agora que está chegando lá, e na sua família, viu a máquina que eu tenho? Esse é o objetivo dele, que é uma coisa mais medíocre do que essa.
Agora, se você batalha, eu queria um carro melhor para poder viajar mais com a minha família, poder dar um conforto melhor, não há problema quanto a essas coisas. Por isso que Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem você imita, meu irmão e minha irmã? Eu vou deixar bem claro, né? Imitar não é no sentido de pegar os trejeitos todo ali, não. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Qual pessoa cheia de Cristo você imita? Você precisa ter uma referência. Uma vez o irmão, ele lia um dos meus livros, e ele disse assim, pastor, mas aquilo que o senhor pregou, nossa, eu estava lendo aqui, foi o Marshall Lloyd Jones que falou, né? É isso mesmo. Você acha que eu faço o quê? Que eu invento isso daqui? Você acha que eu sento lá na minha escrivaninha lá em casa e baixo um Chico Xavier? Um Chico Xavier é ímpio, né? Não pode. Você acha que eu sento lá na minha escrivaninha lá e escrevo isso aqui? Nada. Eu apenas replico aquilo que homens de Deus do passado disseram, descobriram. Apenas os copio. E é assim que a Escritura diz que eu e você devemos fazer. Eu apenas imito esses homens. E terceiro, não sente numa roda com ímpios. O pastor, acabou com o meu Natal já. Vou explicar, calma aí. Não sente numa roda com ímpios. O pastor na casa, a mesa é redonda ainda, cuidado, hein? É claro, isso aqui não significa que nós não podemos ter nenhum contato com pessoas que não são nascidas de novo. Isso é um absurdo. Estão dentro da sua família. Às vezes a esposa converte o marido, não. Vai fazer o quê? Não fala mais com o marido? Com os filhos? Lembra que Jesus ele comia com pecadores? A diferença é que ele comia com pecadores não para escarnecer, mas para evangelizar. Esse era o objetivo. Agora, assentar, o que o salmista está querendo dizer aqui, o que significa assentar com os ímpios é não ter comunhão profunda com esse tipo de pessoa. Esse tipo de comunhão nós não devemos ter, ao ponto de sermos influenciados por eles em vez de influenciarmos. Daí imagina, você tem dificuldade, por exemplo, com cigarro. Você fica andando com fumante, o que vai acontecer com você? Só aquela fumacinha, maconha. Você tem dificuldade de maconha. Aquela fumacinha já deixa você já 13 de tudo. 13 mesmo, né? Viu como que 13 é ruim até na ilustração? 13 não presta. Isso eu não pensei não, sabe? Espetão. É só fumacinha, já te deixa doido. Noé tinha um problema que ele não podia beber vinho. Sabe por que ele caiu? Ele passeava na vinha. Você passeia na vinha, sabendo que você não pode beber, ficar bêbado, é consequência lógica. Então não ter comunhão profunda, no caso de aquela amizade profunda ao ponto de ser influenciado. Isso é errado? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9 e 10 o seguinte: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo. Ou seja, não está falando que você tem que viver num monte, separar de todo mundo. Não, ele vai dizer o que é um impuro. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou aos idólatras, pois neste caso teria que sair do mundo. Depois ele continua dizendo: eu me refiro àqueles que se dizem irmãos e são roubadores, avarentos, idólatras e por aí vai. Agora, um parente seu é inevitável que você tenha contato com ele, porque do contrário, como você vai falar do evangelho? Você precisa estar junto. A questão é outra. A pessoa mais antiga aí deve lembrar qual que era a rede social que a gente tinha lá. Lembra lá em 1653, quando você estudava? Lembra que a rede social era aquele caderno de perguntas? Vocês lembram, irmãos? Só eu que tô velho assim, lembra, né? Quem lembra? Levanta a mão aí, eu vou saber. Os tiozinha, lembrando aí. Aquela era a nossa rede social da época, né? Fulano, onde você nome? Rafael. Cor que gosta, azul. Sei que. Daí você ia responder, você respondia de olho na outra lá que você estava interessado, né? Que cor que ela gosta? Amarela. Vou comprar uma flor amarela. Esse era o objetivo. Melhor amigo, fulano. Nós temos melhores amigos, pessoas que somos mais chegadas. Agora, se o seu melhor amigo é um ímpio, talvez você tenha um sério problema. Quem quer ser o melhor amigo? É o fulano do serviço lá que, cara, o cara trai a mulher dele cedo, à tarde e à noite. Cuidado, cuidado. Quem são as suas amizades? Quem influencia você? Você precisa pensar sempre nessa questão. Porque com quem você anda, você aprende daquelas pessoas, você querendo ou não. Pessoas sempre nos passam coisas. É assim na escola, meu irmão. Na escola não tem sempre os grupinhos lá. Tem os nerds, né? Os joclinhos que ficam na frente lá. Tem os que não quer nada, que fica no meião. Tem o povo bagunceiro do fundo. Você precisa decidir com quem você quer andar. Agora, ovelha, via de regra,
anda com ovelha. Agora, se você é ovelha, mas você vive andando no meio dos bodes, tem prazer estar no meio dos bodes, cuidado, você pode ser um bode pensando que você é ovelha. E é tão certo que olha o que o homem mais sábio do mundo disse. Põe ali, por favor. Em 1 Reis, capítulo 11, falando sobre Salomão, a Escritura diz assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, endomitas, sidônias e eteias. Eteias, não é ateias, tá? E eteias. Mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. Deus tinha deixado uma regra bem clara. Crente, vocês são povo de Deus, não casa com o ímpio. Não casa com o ímpio. Crente casa com crente. Ele diz isso. Por quê? Porque senão a probabilidade de elas perverterem o seu coração é grande. Lembra na matemática lá? Mais com menos, joguinho de sinal, o que dá? Mais com menos, dá menos. Se é mais, fica andando com menos, pastor agora foi forte, lembrar de matemática não dá, né? Mais com menos dá menos. Daí tá lá, Salomão. Não casa com esse povo, não anda junto. Mas continua o texto dizendo: a quem essas, um monte de mulher que Deus falou: ó, não casa com essas daqui, meu Deus do céu. A essas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Pirou o cabeção mesmo. Como que não ia ficar louco com minha mulher, né? Ficou doido. Só de progressiva aí o prejuízo era grande. A essas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Porque sendo já velho, provavelmente no começo ele resistiu ali. Só que muita convivência acabou cedendo. Para seguir outros deuses. O seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi, seu pai. Agora, se o homem mais sábio do mundo se tornou burro por conta de companhias, e eu e você? Como eu disse, Jesus ele andava com pecadores, mas para evangelizar, não para escarnecer. Agora, um teste que eu e você devemos fazer é se, de fato, as pessoas conseguem perceber em nós, sem nós falarmos, que somos filhos e filhas de Deus. Pelo nosso comportamento. Isso é importante. Se você chega num lugar onde você sabe que, olha, é um ambiente ímpio e às vezes estão falando coisas horríveis, e você chega e as pessoas, o fulano chegou aí. Esse é um bom sinal que você está no caminho correto. Agora, se o pessoal está falando só besteira, só de traição, só de imoralidade, daí você entra, o fulano entrou, ele é crente, mas ele é um crente legalzinho, não é fanático não. Cuidado. Você está se pervertendo e você não está nem percebendo. Se ímpios não se incomodam com o seu estilo de vida, é porque você, na verdade, está igual a eles. E a consequência aqui do Salmo é essa, né? Não ouça. Ele diz, né? A sequência do Salmo: não ouça, não ande, não se assente. Agora, se você meditar na lei do Senhor, o que o salmista diz: esses serão como árvores plantadas junto a ribeiros, cuja folhagem não murcha e no devido tempo dá o seu fruto. Olhe para suas companhias. Se cerque de pessoas que amam a Deus, de pessoas que possam fazer você avançar na fé. Olhe as amizades dos seus filhos, com quem eles conversam, aonde eles vão, com quem eles estão. Se possível for, vá à escola, assiste uma aula, veja, para que às vezes você, temente a Deus, não passe pelo desprazer de ver talvez um filho se perdendo por conta de não observar as amizades que na verdade influenciaram a ele, a ela, mais do que você deveria influenciar. A consequência do salmo é essa: se nós buscarmos o Senhor e nos rodearmos de pessoas que amam a Deus, a consequência é que nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiro. É só uma ilustração, né, que vai ser abençoada e vai ser próspera em tudo que fizer. E que o Senhor de fato nos dê a graça de andarmos e nos rodearmos sempre de pessoas que amam o Senhor. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé aí por um instante.